Olá pessoal, estamos começando mais um Truques de Cozinha e no programa de hoje nós vamos começar um pouquinho diferente. Todo mundo me pergunta o que precisa para a gente cozinhar, quais são os utensílios que a gente precisa para fazer as receitas. Então eu separei um kit básico para vocês. Então vamos começar pelo fouet. Aqui a gente tem dois modelos, o fouet é o batedor de arame, que a gente utiliza em receitas de molhos, a gente utiliza nas receitas de confeitaria, tá? Um fouet é necessário, aqui dois tamanhos, um pequeno e um grande, mas você tendo um fouet é o que você vai precisar. Seguindo por aqui, a gente tem dosadores, tá? Parte de xícaras. Então, tem esses kits que você tem o conjunto completo, é importante ter, porque quando a receita pede xícara, é essa xícara aqui, né? Então, é essa medida que se utiliza. Aqui também tem um medidor de colher, tá? Então, tem todos os tamanhos de colher. Quando a receita pede colheres, então a gente usa esse kit. Espremedor de alho também muito utilizado, certo? Então um bom espremedor de alho. Descascador, que a gente utiliza para várias receitas, a gente utiliza para descascar o ingrediente, para fazer lâminas, né, de abobrinha, de berinjela, de cenoura, para utilizar em saladas. Também se utiliza para fazer raspas de queijo. Um bom descascador é muito útil. Vamos lá, na questão dos purês, né? A gente tem tanto o de colocar a batata aqui dentro e espremer, como esse que é muito prático, que você espreme a batata, o legume, o que for, para fazer, né, então, os purês. Vamos lá, uma concha, uma boa escumadeira, uma boa espátula, pegadores, esses pegadores são ótimos, tem regulagem aqui, então para a gente utilizar em saladas, em grelhados, em massas, é muito útil um pegador, certo? Seguimos aqui, um funil, importante, raladores, aqui um ralador de noz moscada e especiarias, um ralador para queijos, e esse ralador aqui que tem diversas faces que você pode fazer diferentes trabalhos. Então, esse aqui é muito bom, muito útil e importante que ele tenha, né, resistência. Encontra-se no mercado modelos que são mais fraquinhos, mas procure o que tenha resistência para a lâmina, né, durar por bastante tempo. Seguimos, pilão. Pilão é uma coisa que é bem legal para a gente fazer marinados, para a gente fazer molhos. Então, tanto de pedra quanto de madeira, você encontra diversos tipos no mercado. Uma boa jarra para dosagem de líquidos também é importante, que a gente falou antes então, né, dos kits, tanto de xícara quanto de colher, porque a parte de confeitaria é importante a gente ter as medidas exatas. Então é importante que você tenha um dosador de líquidos e também as xícaras e colheres, né, para fazer a receita da maneira mais correta. Importante também ter uma balança, porque a balança é muito utilizada nas receitas de confeitaria que precisa de precisão. Então a gente, tendo uma balança, tem meio caminho andado para não errar as receitas. As peneiras são muito importantes também, você pode ter diferentes tamanhos, mas são muito utilizadas, tanto para a gente cozinhar no vapor, como para a gente afinar molhos, então uma boa peneira é importantíssima. Espátulas de silicone são extremamente úteis para que você cuide dos outros utensílios. Então as espátulas de silicone também tem vários modelos, diferentes cores, esse colorido fica bacana na cozinha, mas são muito úteis, tanto na parte de confeitaria, como também para você preservar os utensílios que você tem em casa. Exemplo, quando a gente trabalha com uma frigideira antiaderente, a gente precisa trabalhar com espátulas de silicone para não riscar, não cortar nada dentro delas. Outros tipos de colher, de bambu, né, também são bem interessantes de a gente ter. Então, essa é a parte de utensílios que a gente precisa. Vamos para a parte do fogão, então. Frigideiras. Sempre é bom ter uma boa frigideira. Importante que ela tenha uma boa parede, certo? Muito útil comprar uma frigideira antiaderente que facilita a nossa vida. A gente pode cozinhar com menos gordura, tá? O cabo de metal ou um cabo que possa ir ao forno, porque daí a gente pode começar uma receita aqui e finalizar ela no forno. Então, uma ou duas frigideiras é importante que você tenha. Uma boa wok para a gente fazer receitas asiáticas e saltear ingredientes, eu utilizo muito a wok. Tem esse formato aqui, né? Também com um cabo de metal, uma boa parede, que a gente tenha
um utensílio que, se a gente cuidar e fazer as coisas certinhas, ele dure por bastante tempo. Bowl, a gente chama de bowl, né? Então, as tigelas que podem ter diferentes tamanhos. Importante ter uma de metal para a gente poder trabalhar com chocolate, por exemplo. A gente misturar saladas, a gente fazer molhos, a gente fazer os marinados. Então, os bowls são extremamente úteis. Pode ser de metal, pode ser de madeira, pode ser de cerâmica. Então, tenha uma variedade de bowls para você fazer as suas receitas. Assadeiras. Então, assadeiras seguem o mesmo princípio. A gente escolher uma assadeira que tenha firmeza, que você não consiga dobrar. Existem com paredes mais finas, mas quando você vai levar ao forno, ela empena, entorta. Então escolha utensílios que tenham uma resistência para ele ter durabilidade. É muito melhor a gente investir em coisas melhores de qualidade, porque elas duram durante muito tempo. Também tem aqui a assadeira de cerâmica, que também é muito utilizado para a gente fazer várias receitas de forno, ok? Vamos falar de facas? Então, paixão de todo cozinheiro são suas facas e todo mundo tem um carinho especial por elas. Vamos começar? Faca do chefe. Importante você ter essa faca e é importante você comprar facas de qualidade, que tenham uma boa lâmina, que a lâmina não dobre, certo? E que tenha uma boa empunhadura, que você consiga sentir que a faca tem qualidade no que você pega lá na mão. Uma boa faca de chefe é importantíssima. Tem aqui também uma faca de legumes, que a gente utiliza bastante. Tem aqui uma faca serrilhada, que a gente usa bastante para pães, para cortar carnes, para finalizações. E também uma faca menor, que a gente usa para legumes, para cortes menores. Então esse é o kit básico, são 4 facas que são importantes. Uma boa chaira, para a gente manter a faca afiada. Então as pessoas me perguntam, Rodrigo, por que as facas perdem o fio? Primeiro, elas têm que ser guardadas de uma maneira correta, dentro de uma bainha, ou então de um cepo, né? Tanto de madeira como de metal, guardadas no lugar certo. Então aqui a gente tem o cepo, coloca a faca no cepo, quando vai utilizar pega de novo, e assim a gente tem um cuidado importante com elas. Sem dúvida nenhuma, se você botar numa gaveta, o que vai acontecer? Ela vai bater em outros utensílios, ela vai comprometer a lâmina, e não é isso que a gente quer. Então esse cuidado é importante. Lavar com água quente também é uma coisa que perde fio, e também, né, bater a faca. Então são cuidados. É um utensílio, é uma joia, e cuide das suas facas, que vai fazer toda a diferença. Tendo esses cuidados, esses truques de cozinha para suas facas, você vai ter elas para o resto da vida, sem dúvida nenhuma. E importante, manter sempre elas afiadas. Sempre passar na chaira antes de guardar. Cortou o ingrediente, ter uma pedra para afiar as facas. Então essas são dicas que a gente separou para vocês para falar de facas, ok? Chegamos nas panelas. Então 3 tamanhos de panela, uma grande, uma média e uma pequena. É isso que você precisa. As grandes para fazer massas e molhos quando a gente precisa fazer receitas maiores, uma média para o dia a dia e uma pequena para pequenas receitas. Então tá aí, gente, o kit básico que você precisa para fazer as receitas na sua casa. Agora que você aprendeu o kit básico de cozinha, vamos para as receitas de hoje? Então vamos começar por uma salada. O que eu vou precisar? Fazer uma redução de aceto balsâmico. Então, o aceto você encontra em qualquer supermercado. A gente vai colocar na frigideira uma boa quantidade e vou acrescentar um pouco de açúcar mascavo. Então vamos lá, o que é uma redução? Deixar o líquido evaporar e ele vai se concentrar e intensificar sabor. É isso que a gente busca. Eu vou mostrar o ponto para vocês, vamos deixar isso em fogo baixo. Vou mexer um pouquinho aqui para misturar os ingredientes. E o que vai acontecer? O molho vai espessar, ele vai engrossar, certo? Então, reduzir é isso. Agora é deixar aqui tranquilo, devagarinho, fogo baixo, cuidando para não evaporar demais, né? Para não concentrar demais. Então, todo o cuidado aqui é importante. Enquanto isso, vamos ver os ingredientes que a gente precisa para essa receita. Vamos precisar de diversos tipos de alface, rúcula, manga, pepino, morango e tomate cerejas. Vamos começar laminando o pepino, bem fininho. Perfeito, laminado o pepino então, vamos reservar aqui na nossa área de trabalho. Vou trabalhar com morango, vou tirar as folhas e aí vou laminar
também dessa maneira. O legal das saladas é isso, né? Você pegar as folhas, você escolher diferentes tipos de folha, diferentes cores, trabalhar com frutas da estação, você pode utilizar pães, você pode utilizar queijos. Então, é fácil e divertido a gente trabalhar com saladas. Porcionado o morango, vamos para manga. Então, também que eu vou cortar em tirinhas. Olha o colorido que está aqui já. Tomate cereja, vou cortar ao meio. Então, todos os ingredientes porcionados. Vamos ver como é que está a nossa redução aqui. Olha só, reparem que começa a criar consistência. Então, é isso que eu quero. Vamos deixar reduzir mais um pouquinho. E eu já mostro para vocês como é que a gente sabe o ponto certo dessa redução. A gente falou então dos utensílios antes. Eu estou usando aqui uma frigideira antiaderente e a espátula de silicone, justamente para a gente não riscar e não tirar o teflon do fundo da frigideira. Isso é muito importante, ter esse cuidado. Outra coisa, não cortar nada dentro da frigideira ou da panela que seja com tratamento antiaderente. Então, qual é a consistência que eu quero? Olha só, esse ponto aqui, e se eu passar a colher na parte de trás, eu consigo riscar ela, certo? Então, essa consistência que a gente precisa para essa redução de aceto. Agora a gente vai para a montagem da salada e eu vou escolher um prato único, vou montar uma salada única, mas você pode montar numa travessa maior, sem problemas. Aqui eu tenho alface crespa, vou usar de base, alface australiana. Já começa a trabalhar com a questão da cor, né? O efeito da alface australiana é bem bacana, da folha dela. Alface roxa, e a gente vai rasgando e dando altura. As folhinhas menores a gente deixa mais inteiras, porque dá um efeito bacana de frescor, de crocância, né? A folha mais novinha, ela tem essa questão da crocância que é importante. Vou pegar aqui então a rúcula. E agora então a gente vai colocar os outros ingredientes. Tomate cereja, as lâminas de morango, manga. E vou finalizar então com as rodelas de pepino. Já que a gente está utilizando frutas, eu vou usar umas folhas de hortelã fresca para trazer mais frescor. Vai bem aqui um manjericão também, você pode utilizar outras ervas aromáticas. Lindo. Para finalizar a nossa redução. Olha só a consistência que ficou e aí a gente finaliza com esse aceto reduzido que combina perfeitamente com frutas. Azeite de oliva extra virgem. E tá aqui então a nossa primeira receita de hoje, essa sensacional salada. E o legal de trabalhar com saladas é isso, né? A diversidade que a gente pode criar com diferentes ingredientes. Agora eu vou ensinar uma técnica para vocês que é branquear. Branquear consiste em levar um legume ou uma verdura para a água fervendo e depois trazer e interromper o cozimento na água gelada. Isso faz com que o ingrediente mantenha a integridade, fique crocante e mantenha a cor. Vocês vão ver como é fácil de fazer e o resultado que a gente vai conseguir. Então vamos lá. Vou cortar aqui o brócolis, deixando só as flores. Perfeito. O talo pode se usar para fazer sopas, para fazer outras receitas. A gente não descarta. A mesma coisa a gente vai fazer com a couve-flor. Com todo cuidado eu entro com a faca aqui e vou cortando e separando. Com calma, não precisa ter pressa. Para a gente manter, então, o corte bem definido aqui. Então, isso é o suficiente, o resto eu reservo. Então tem aqui a wok, botei na wok porque realmente fica mais fácil para vocês visualizarem. Vamos começar pelo brócolis, então. Branquear o brócolis, então, levar para a água fervendo, deixar mais ou menos 2 minutinhos e meio, 3 minutinhos. E depois transferir direto para a água com gelo que eu tenho aqui, já tenho um bowl. Então com água com gelo.
Repare na cor que fica. É isso que ele vai manter com essa técnica de branquear. Lindo. Vai manter a crocância, vai ter essa cor intensa. E é assim que a gente trabalha com os legumes para fazer saladas ou guarnições. Eu vou usar esses legumes na guarnição da carne que a gente vai fazer no programa de hoje. Vou aproveitar então, colocar também a couve-flor. Perfeito. 3 minutinhos, deixar eles cozinharem por esse tempo e depois a gente interrompe o cozimento na água gelada. Agora então chegou a hora de retirar e eu quero mostrar para vocês o brócolis. Olha a cor que ficou, certo? E ele está al dente, como tem que ser, como ele tem que ser apreciado. Diretamente para a água com gelo. Mesma coisa a couve-flor, ó, branquinha, água gelada. Muito bem, pessoal, olha só. Couve-flor linda, que a gente vai utilizar de guarnição depois. Olha a cor desse brócolis. Perfeito, textura perfeita, então aprenderam a técnica de branquear, muito utilizada em diversas cozinhas. Agora aqui eu tenho alho poró e eu vou fazer um crisp de alho poró. Então vou cortar a base aqui, as folhas a gente descarta, vou cortar ao meio, cortar ao meio de novo e aqui então a gente vai fazer tirinhas bem finas. Laminei o alho poró em julienne, vou colocar num bowl. E a gente vai lavar então esse alho poró. Retiro o excesso de água. Vamos sacudir bem aqui. Então, para fazer esse crisp, o que eu vou precisar aqui? Ou farinha de trigo ou amido de milho, que a gente vai passar o alho poró, então, no amido. Nesse caso estou utilizando amido aqui, mas pode ser farinha de trigo. A gente passa ele aqui dessa maneira. Vou pegar um alho poró e vou colocar ali para ver a temperatura. Olha aí, ó. Começou a fritar, eu posso colocar o restante rapidamente. Ter cuidado porque é rápido o cozimento dele. Pratinho com papel toalha aqui para absorver o excesso. E mais uma técnica para vocês então, crisp, que você pode fazer com salsão, com cenoura, com outros ingredientes. Alho poró fica bem interessante. E aí você pode usar como guarnição, né, finalização de peixes, de carnes, de diversas risoto. Um risoto de alho poró pode finalizar com um crisp por cima. E assim a gente vai passando esses truques de cozinha para vocês. Temperar com sal e pimenta do reino. E vamos reservar para a gente finalizar o prato depois. Dando sequência, vou fazer uma cebola caramelada que eu vou utilizar também de guarnição na receita de hoje. Tenho aqui a cebola que eu cortei ela bem fininha, em meia lua. O wok para o fogo, deixar ela aquecer bem, tá? Azeite de oliva extra virgem. Então agora a gente vai saltear essa cebola. E vou acrescentar aqui então açúcar mascavo. Vou acrescentar também um pouquinho de shoyu, uma colher. Agora o açúcar e a cebola vão caramelizar. A gente vai baixar a chama e deixar então cozinhar devagarinho. Vocês viram que eu ensinei técnica para vocês, fizemos a técnica de branquear os legumes, a gente reservou. Fizemos um crisp também de alho poró, outra técnica. Para chegar no prato principal, que é um prime, a gente vai utilizar um contrafilé, um prime rib aqui. E depois a gente vai utilizar os legumes de guarnição. É uma maneira mais leve de servir, mas que vai ficar bem interessante. Com cebola caramelada, quem não gosta, um monte de outra maneira. Crisp de alho poró, servido com legumes. Né? Fica uma maneira leve de servir, interessante, saudável. Muito bem, chegou na consistência que eu queria. A gente vai então, né, reservar aqui. Cebola caramelada feita. A carne que eu vou fazer hoje então é um prime. Eu tenho aqui um prime rib que é um corte maravilhoso, extremamente macio e é uma parte do contrafilé.
Então eu vou salgar essa carne. Vou acrescentar um pouquinho de pimenta do reino. Quem não gosta, não utilize. E vou acrescentar o azeite então na carne e esfregar dessa maneira. Importante quando a gente vai trabalhar com carnes é trabalhar com a carne sempre na temperatura ambiente. É o primeiro passo para você deixar uma carne macia e manter a umidade dentro dela. Então sempre quando você for fazer o seu churrasco ou qualquer receita que vai carne, então é importante que você deixe a carne descansando na temperatura ambiente para você fazer da melhor maneira. Primeiro passo então para fazer uma boa carne é esse. Aqui eu estou aquecendo então uma grelha, que também é o segundo passo. Deixar o utensílio bem quente, a gente tem que selar a carne, criar uma crosta na carne para que a umidade fique dentro dela. E é isso que eu vou fazer. Então, com a grelha bem quente, eu vou selar de um lado e quando surgir umidade na parte de cima é a hora de virar. Vou virar uma vez só. Muito bem, gente, vamos virar a carne. Olha só, marquinha da grelha, perfeito. Viramos. Vai criando uma crosta aqui que ela é importante. Nós vamos depois trabalhar essa crosta que fica no fundo da panela. Vamos retirar esse sabor. Virei, não mexo mais. Agora é quando surgir umidade aqui de novo, a carne está ao ponto. Olha só, pessoal, chegou na parte que eu queria. Mantém a maciez, olha, a carne está macia. Eu tenho aqui caldo de carne. Vou utilizar uma técnica chamada deglaçar, já falei várias vezes aqui no programa, que é retirar do fundo do utensílio o sabor que está, aquela crostinha que fica grudada. Ali é sabor e a gente vai retirar. Com água, com vinho, com caldo. Aqui o caldo vai intensificar sabor, então a gente utiliza dessa maneira. Baixei a chama, vou acrescentar manteiga. Agora aqui então vou trazer a grelha para o canto, vou puxar aqui um pouquinho e vou devolver esse sabor para a carne, para finalizar o cozimento dela, trazer a umidade de volta. Desligo a chama, vou deixar ela descansar por uns minutinhos. Por quê? Porque quando a gente coloca a carne no calor, a gente transfere calor para a carne, os líquidos migram para o meio dela. E quando a gente tira do calor, a gente deixa ela descansar para os líquidos voltarem a irrigar e ela ficar perfeita, ok? Truque importantíssimo para você finalizar carnes. Carne reservada aqui então, descansando. Olha só o molho que ficou aqui, ó. Aqui está todo o sabor. A gente deixa ele reduzir, que a gente ensinou para vocês hoje também a questão da redução. Deixa reduzir para finalizar. Olha só, aqui está uma riqueza, é um líquido de ouro, sem dúvida nenhuma. Desliguei a chama, vamos montar o prato. Vou colocar o primer no meio do prato. Aqui, quem gosta de cebola caramelada, que tem esse toque agridoce, fica bem interessante. Mas se você não gosta, a própria carne sozinha já está maravilhosa. Mas a gente vai colocar um pouquinho então da cebola. Tenho aqui então os legumes que a gente branqueou. Vou acrescentar aqui então o brócolis e a couve-flor. E para finalizar, o crisp de alho poró, o molho da redução da carne. Perfeito. Prime rib com cebola caramelizada e crisp de alho poró e os legumes branqueados para acompanhar. E a redução dele no próprio molho da própria carne. Extremamente saboroso, super fácil de fazer. Essa é a essência do truque de cozinha. Muito bem, pessoal, chegamos na última receita de hoje e a gente vai fazer bananas flambadas. Super fácil, ingredientes que você tem em casa. Escolhi as bananas maçã, que são essas bem pequenininhas, mas você pode utilizar a banana que você tiver em casa ou no mercado, ok? Vamos lá então, separar algumas delas para a gente descascar. Bananas descascadas, o que a gente vai fazer é espremer um pouquinho de limão para elas não ficarem escuras, tá? Então um pouquinho de limão por cima delas. Aproveitar com a faca e cortar em ângulo dessa maneira aqui. Pode ser cortado em rodelas ou deixá-las inteiras também. Bananas cortadas, frigideira para o fogo, vou deixar ela aquecer. Vou acrescentar então manteiga. Vou colocar as bananas. É uma pitadinha de sal, de leve, para intensificar sabor. Só uma pitadinha. Vou dourar essas bananas na manteiga. Aqui eu estou utilizando banana, mas você pode fazer com outras frutas, abacaxi,
manga, outras frutas ficam bem interessantes feitas dessa maneira. Enquanto as bananas vão dourando, o que a gente vai fazer aqui agora? Tenho aqui açúcar mascavo e canela. A canela é uma especiaria que combina perfeitamente com banana. Então, vou acrescentar aqui e vou misturar esses dois ingredientes. Quem não tem o açúcar mascavo pode utilizar o açúcar normal tranquilamente. Olha só, as bananas começaram a dourar, chegou a hora de eu acrescentar o açúcar e caramelizar. Já veio o aroma da canela, era isso que eu queria. Agora com o rum, então, a gente vai flambar. É simples demais, tá? Deixar a frigideira quente, a gente mistura mais uma vez as bananas e acrescento então e trago para a chama. Olha só. Rapidamente, bananas flambadas. Super fácil de fazer. Cuidado, né, quando for flambar, para manter uma distância e deixar as coisas certinhas para você não correr nenhum risco. Desliguei a chama. Vamos montar então nossa sobremesa de hoje. Tem aqui um sorvete de torta alemã, mas pode ser sorvete de creme, de chocolate, do que você preferir. Vou começar a montagem então com as bananas. Uma bela bola de sorvete aqui. Um pouquinho do açúcar mascavo com a canela. A gente suja o prato. Eu tenho aqui paçoquinha de amendoim. Eu vou triturar ela aqui, ó, e usar essa farofa aqui por cima. Para finalizar, na frigideira sobra esse molhinho que é super saboroso. Vou largar por cima da banana e do sorvete. Raminho de hortelã para finalizar o prato. Tá aqui então, bananas flambadas com sorvete. Uma bela opção, super rápido, super fácil. E essa é a essência das receitas do Truques de Cozinha. Muito bem, pessoal, chegamos ao fim de mais um Truques de Cozinha. Espero que vocês tenham gostado do programa de hoje. A gente fez saladas, trabalhamos com carnes, trabalhamos com técnicas, mostramos o kit básico que você precisa para fazer boas receitas. E assim a gente vai ensinando muita coisa para vocês. Essa é a nossa ideia aqui no programa. Eu espero vocês no próximo sábado, 11h30 da manhã, aqui na tela da Band.